Olá, paz do Senhor, juniores, classe de Geração de Samuel, tudo bem com vocês? Oi. Hoje nós vamos estudar uma lição, a lição de número 6, e a Débora vai nos ajudar, né, Débora? Sim. Então tá certo. O título da nossa lição é Moisés, um grande libertador. A história de Moisés encontra-se na nossa Bíblia no livro de Êxodo, a partir do capítulo 2, tá? É uma história grande, mas tem lindas informações, lindos detalhes. Então depois vocês leiam lá com mais calma, tá certo? Mas o nosso memorizando encontra-se no livro de João, no capítulo 8, no versículo 36, que diz assim, olha: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Vamos repetir usando então este visual, olha. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João capítulo 8, versículo 36. Quem foi que disse essas palavras? Foi? Jesus. Jesus, muito bem. Foi ele que disse que ele pode libertar. E se ele libertar, nós seremos de fato livres, porque ele tem esse poder de nos quebrar nas cadeias, de nos libertar do pecado que às vezes aprisiona a pessoa. Tá certo, crianças? Vamos então agora para os Explorando as Escrituras. Vocês aprenderam na aula passada sobre José, lembra? José, então, a família de José, ela foi morar no Egito. Os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel. Então, eles cresceram, ficaram poderosos e se espalharam pelo Egito. Porém, um novo faraó, que não conhecia José, escravizou o povo hebreu, fez com que a vida deles se tornasse amargas, obrigava eles a trabalhar no campo, na construção das cidades. E esse faraó também, ele deu ordem para que as parteiras matassem todo menino hebreu que nascesse. Mas elas não obedeceram ao rei e Deus abençoou elas. Mas o faraó então deu uma outra ordenança. Ele ordenou que todo menino israelita que nascesse fosse jogado no rio Nilo. E o povo hebreu então começou a clamar a Deus por socorro, começou a pedir para que Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, enviasse o libertador. Naquela época tinha um casal chamado Amram e Joquebede. Eles tiveram um filho. E durante 3 meses eles conseguiram esconder a criança. Porém, já não estava mais sendo possível de esconder o menino. Mas Joquebede, então, preparou um cesto, vamos lá. Pegou, então, pediu para que sua outra filha, Miriam, irmã de Moisés, colocasse, eles no rio e ficasse olhando. O cestinho foi descendo o rio abaixo e foi encontrado pela filha do faraó, que estava se banhando lá no rio. E ela encontrou aquele cestinho e falou assim: olha, eu vou cuidar desta criança, ele deve ser um menino israelita. Mas Miriam, vendo, que a princesa tinha encontrado o seu irmão, perguntou se ela não gostaria que chamasse uma hebreia, para amamentar aquela criança. E foi então assim que aconteceu. Miriam foi correndo chamar sua mãe e a princesa disse: olha, cuide deste menino e eu vou até pagar um salário para você. E quando ele estiver maior, traga ele para mim, para que ele possa ser criado aqui no palácio. Pode pôr tudo lá, E foi assim então que aconteceu. Moisés então cresceu, ficou adulto, ele aprendeu os ensinamentos egípcios, a civilização, a língua, tudo sobre as coisas lá do Egito. Um certo dia, Moisés saiu para visitar o seu povo. E ele viu, deixa eu tomar aqui para eles verem, Ele viu então um egípcio maltratando, um servo do rei, maltratando um hebreu. Nisso, ele olhou e viu que não tinha ninguém próximo, então Moisés foi lá e matou aquele egípcio e enterrou ele na areia. O rei, o faraó, ficou sabendo disso e queria punir Moisés pelo que ele tinha feito. Mas Moisés fugiu então para a terra de Midian.
ele encontrou então a família de Jetro, né? Jetro tinha algumas filhas e Moisés casou-se com uma de suas filhas e começou a cuidar das ovelhas do seu sogro. E um certo dia, Moisés, que agora já estava assim, olha, mudado, já estava vestido como um povo hebreu, estava ali cuidando das ovelhas, porém ele viu uma sarça. Nessa sarça tinha um fogo, né, que estava sobre a sarça, porém ela não se consumia, aquelas folhas não eram queimadas. E ele se assustou com aquilo, né, e ficou assustado, porém ele ouviu uma voz, era o Senhor falando com ele e dizendo: eu sou, pode pôr aqui, filho, ó, pode deixar aqui para eles verem. Eu sou quem sou, o Deus dos seus antepassados. E eu tenho visto o meu povo, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. E eu vou enviar você para que liberte Israel e vou levar vocês para uma terra boa e rica. Moisés então, pode pôr esse lá, filho. Moisés então voltou para o Egito, encontrou-se com seu irmão Arão e eles foram então falar com o faraó. Segura aqui o faraó. Eles foram então falar com o faraó. Porém, o faraó não quis de imediato libertar o povo. O faraó endureceu o coração e disse que não ia libertar o povo, que ia manter o povo lá como escravo. Mas Deus, então, mandou alguns castigos, né, que foram as 10 pragas, para castigar a terra do Egito. A primeira praga foi as águas. As águas se tornaram sangue. Põe lá, filho. Depois, a segunda praga foi a praga das rãs, né? Por toda a parte do Egito tinha rãs. A terceira praga foi a praga dos piolhos. A quarta praga foi a das moscas. A quinta praga, aqui, ó, foi a morte dos animais. A sexta foi tumores, né, no corpo das pessoas. A sétima praga foi chuvas de pedra que caiu sobre aquele lugar. Aqui tá uma Chuva de pedra, é. A oitava praga foi a dos gafanhotos, que comeu, né, toda a alimentação, a plantação. A nona praga foi a escuridão. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, né, o primeiro filho, inclusive a morte do filho de Faraó. Com isso, então, o Faraó falou: pode sair, saiam todos aqui do Egito, podem ir adorar o Deus de vocês lá no deserto. Foi assim, com mão forte, braço poderoso, que Deus livrou através, né, libertou através de Moisés os israelitas ali do Egito. E o que nós aprendemos na lição de hoje? Que quando nós clamamos, né, pedimos por socorro, o nosso Deus, ele nos livra. Ele tem poder para nos libertar. E assim como Deus ouviu a oração do povo israelita, ele também ouve as nossas orações hoje, juniores. Ele pode ouvir o seu clamor se você pedir ajuda para ele. E hoje as pessoas, o mundo clama por salvação. O povo hoje clama porque eles estão escravizados pelo pecado. Eles vivem presos. Olha aqui, olha. Hoje as pessoas vivem acorrentadas, vivem numa prisão, né, escravizadas. Vamos ver, olha. Hoje as pessoas em seus corações que estão aprisionados pelo pecado, né? Estão acorrentados na mentira. Estão com o seu coração cheio de ódio, com o coração cheio de dor, com medo, né? Hoje a sociedade, as pessoas vivem com medo, estão acorrentadas a isso e vivem com os maus pensamentos em seus corações. Mas nós sabemos que Jesus, né, Débora? Que Jesus tem o poder para libertar. Aqui, ó, segura Jesus, mamãe. Que Jesus tem poder para libertar, Jesus tem poder para transformar e deixar que essa pessoa tenha em seu coração amor, que ela receba o amor
de Deus, né? Ela pode ter paz no seu coração. Essa pessoa pode ter também a salvação, que é o que Jesus veio para nos dar, a salvação. Nós podemos ter em Jesus segurança, não é, Débora? E Jesus, além de tudo, nos garante a vida eterna. Então, crianças, nós precisamos falar do amor de Jesus para que as pessoas saibam que Ele pode libertar, Ele tem todo o poder para libertar as pessoas. Vamos fazer uma oração neste momento, então, Débora? Fecha os olhos, tá? Tá, mas vamos orar rapidinho aqui pra gente encerrar a aula, tá bom? Fecha os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por esta aula. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de cada criança e te agradeço, Senhor, por ter enviado Jesus, o nosso libertador, para nos resgatar do pecado, nos tirar, Senhor, quebrar as cadeias, as correntes que nos prendiam. Eu te louvo, Senhor, por todas as coisas e te agradeço em nome de Jesus. Amém, crianças? Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo e até a próxima aula. Dá tchau lá, Débora, pessoal. Tchau, fica com Deus. Um beijo.